Olá, como vai vocês? Tudo bem? Agora nós vamos conversar continuar, né, a série de Parkinson. Nós vamos falar sobre as causas do Parkinson, né? Quais são os fatores associados à doença de Parkinson, ok? Começar com a definição novamente, né? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Um grupo de células no cérebro está envelhecendo e morrendo numa velocidade mais acelerada do que o restante do corpo. No caso, seriam as células dopaminérgicas da substância negra, né? Que é um núcleo pertencente ao sistema extrapiramidal, os núcleos da base, lá nos núcleos profundos da base, responsáveis por controlar os movimentos. Eles entram em ação tanto na planejamento quanto na execução dos movimentos, ok? Então, é uma doença motora. Pode ter outros tipos de sintomas psíquicos e autonômicos, mas é uma doença predominantemente motora, ok? Muito bem. Quais as causas? Bem, a causa predominante é isso. Os neurônios dopaminérgicos da substância negra começam a envelhecer, morrer numa velocidade acelerada, né? Nós temos fatores de risco, e quando você já perdeu 70% dessas células, é que você começa a ter os sintomas, porque você começa a diminuir a dopamina, que é um neurotransmissor fundamental para o funcionamento do sistema extrapiramidal, para o adequado funcionamento do sistema extrapiramidal. Bem, e quais seriam os fatores de risco? Vamos pensar nos fatores de risco fortes, né? Nós temos a idade, né? Obviamente, pacientes acima de 60 anos é 1% de incidência, né? Nós temos pessoas com diagnóstico de doença familiar de Parkinson, principalmente pacientes com Parkinson precoce, né? Tem vários indivíduos na família com diagnóstico de doença de Parkinson precoce, tá? Nós temos aqueles que têm a mutação da glucocerebrosidade, que é uma mutação muito relacionada ao desenvolvimento de doença de Parkinson, não quer dizer que vai, mas muito relacionada, é um fator de risco muito forte. E nós temos a exposição a MTPT, MPTP, que é uma substância manuseada em processos de produção de opioides. Tem que ter cuidado, né? Usado também para destruir as células dopaminérgicas em experimentos de ratos, para ver como é que faz em termos de doença de Parkinson. Então, quem tem exposição a esse tipo de substância tem alta possibilidade de desenvolvimento de doença de Parkinson. Aí nós temos os fatores de riscos mais fracos, como, por exemplo, o fato de ser homem, né? É uma doença mais comum em homens do que mulheres, apesar de que, claro, obviamente, pode ter em mulheres também. É 1,4 vezes mais frequente em homem do que mulher, tá? Pacientes que têm exposição a metais pesados, principalmente o manganês, né? O manganês, ele está muito associado, foi muito encontrado em quantidades aumentadas em pacientes com diagnóstico de Parkinson. Nós temos a questão da história familiar, mas aí já não é o Parkinson familiar. Nós estamos falando história familiar. Tem uma pessoa que tem Parkinson em parente direto, aumenta pelo menos 1% a probabilidade de desenvolver. Então, quer dizer, se acima de 60 anos é 1%, com pessoas que têm história familiar de Parkinson na família, sobe para 2%, né? O dobro. Mas mesmo assim ainda é baixo em relação à quantidade de 100%, né? Nós temos aí as pessoas expostas a TCE, então, por exemplo, aqueles lutadores de boxe, né? Ou TCE muito profundos ou repetitivos, futebol americano, eles estão muito associados ao desenvolvimento de Parkinson no futuro. Pessoas que moram em zonas rurais ou com alta concentração industrial, você tem uma probabilidade maior de encontrar doença. Isso se deve porque já se percebeu que uma exposição inadequada a solventes, pesticidas, herbicidas, né, inseticidas,
tem maior probabilidade de desenvolver Parkinson, né? Na época que eu tinha chegado em Barreiras, na Bahia, que é a fronteira agrícola, foi muito comum a gente encontrar Parkinson. Aí depois, com a profissionalização e mecanização do processo, a gente começou a diminuir muito o diagnóstico de Parkinson. É nítido, nítido. Na época que eu cheguei lá em 2004, tinha muito diagnóstico de Parkinson. Eu fiquei impressionada com a quantidade de diagnóstico que tinha, ok? Bem, esses fatores de risco são relativos, são fatores fracos, né? Não tem que ficar muito preocupados, mas é bom a gente ver para a gente evitar. Porque a doença de Parkinson, ela não é evitável no que tange a idade, o fator genético, mas a gente pode, por exemplo, né, igual eu percebi, que quando eles mecanizarem e eu começar a ter uma maior fiscalização de trabalho na agricultura, ela se tornando mais profissional, você diminui a incidência de Parkinson, né, por causa da exposição a herbicidas, ou seja, na mineração ou na indústria em relação ao manganês, né? E também a questão, é uma questão que, principalmente nos Estados Unidos, eles estão provavelmente lutando por legislações lá mais específicas, que protegem aí os jogadores, né, de futebol americano e os lutadores de boxe, e agora até o MMA também. Então são pessoas que, expostas a trauma de repetição e traumas intensos, elas podem estar assim tendo maior predisposição ao desenvolvimento da doença de Parkinson, ok? Bem, é isso. Até logo, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!